Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, diante do altar da tua misericórdia, ajoelhamos-nos espiritualmente e depomos, Senhor, as nossas angústias, as nossas fragilidades, os fardos pesados que sobrecarregam, Senhor, nossos frágeis ombros. Lembrando do teu convite precioso, quando disses: vinde a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqui nos encontramos, Senhor, em tua casa de amor, este templo de luz. Dai-nos, Senhor, o alívio de nossas dores. Desperte-nos, Senhor, para tuas verdades, para despir-nos dos fardos pesados da ilusão que aprisionam-nos, escraviza-nos das amarras pesadas que nos aprisionam ao nosso passado, por escolhas infelizes que fizemos, pelo distanciamento, Senhor, de tuas santas verdades. Hoje, Senhor, arrependidos, voltamos a vós como o filho pródigo, Senhor. Rogamos tuas bênçãos. Rogamos, Senhor, a tua força para dar-nos coragem. Rogamos, Senhor, a tua energia para nos dar resignação diante das dificuldades que não são solucionadas imediatamente, que levam um curso, tempo para resolvê-las. Dai-nos esta tenacidade espiritual e possamos galgar, passo a passo, o caminho, Senhor, para o equilíbrio e para a paz interior. Abençoai, Senhor, esta casa que nos acolhe. Que teus anjos amigos possam estender as luzes sagradas do amor e acolher encarnados e desencarnados. E de onde vieram e como vieram, Senhor, possam encontrar e receber a tua paz, o teu amor. Estender ao lar, família, familiares, de todos aqui presentes, Senhor, e também daqueles que não conseguiram, daqueles que não conseguiram vencer as intempéries da matéria e aqui não chegaram, Senhor, aonde estiverem. Receba a visita do teu amor. Abençoai os trabalhadores desta casa santa, Senhor. Somos aprendizes do teu evangelho, que possamos espelhar a tua imagem, fazer a tua vontade. Amado Jesus, abençoai o alimento que iremos tomar e servir. Cubra de bênçãos as mãos que o preparou e todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que este alimento chegasse a nós. Amado Cristo, estendei tuas mãos santas e sagradas neste caderno de luz e em todos os nomes que aqui se encontram. Aonde estiverem, recebam a visita santa e sagrada do teu amor, fortalecendo-os para que possam buscar teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades, de amor e de vida eterna. Estenda, amado Jesus, tuas santas e sagradas mãos sobre as águas aqui trazidas em cada recipiente e transformai, Senhor, de simples água no mais precioso medicamento, de acordo com a necessidade, na individualidade de cada irmão. Sejam colocados os remédios necessários, Senhor. E assim, ao ingerir, ou passarem suas dores ou feridas, possam os irmãos encontrarem a melhora, a cura, o fortalecimento, pois transformam-se em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, que tuas santas bênçãos se estenda sobre a colônia Santa Marta, sobre os hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios. Aonde houver, Senhor, um gemido, a dor, a escuridão, o mal, o erro, lá se faça a tua presença de luz, despertando, fortalecendo e amparando as almas dos espíritos que sofrem ao Jesus Cristo. Abençoai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, ateus, e todos aqueles, Senhor, que professam cultos, credos diferentes e diversos do nosso.
E um dia possamos compreender que somos todos irmãos, abraçando-nos na fraternidade e praticando a caridade universal do amor. Possamos caminhar juntos para a regeneração, fazendo um mundo melhor, onde o mal seja banido, expulso, eliminado, Senhor. Abençoai nossa nação querida, esta pátria do Evangelho, coração do mundo. Que o anjo Ismael abra suas asas protetoras sobre esta nação. E protegei nossos governantes sérios, honestos, decentes, e iluminai essa nação, Senhor. E estendei estas bênçãos sagradas sobre toda a humanidade. E assim, Jesus Cristo, possa reinar a paz, dissipar as trevas das guerras, das obsessões que escraviza e das inversões de verdades e valores, Senhor. E a paz há de reinar. Entregamos em tuas mãos, amado Cristo, nossas vidas, e seja feita sempre a tua vontade. E assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de prece, de amor, de fraternidade. A única forma de encontrarmos o caminho da liberdade psíquica e emocional chama-se conhecer a verdade. Verdade não dos homens, nem da ciência. Quantas vezes a ciência teve que modificar as suas verdades neste último ano? Não vou falar de 10 anos, não, décadas, não. Eu vou falar desse último ano. Quantas coisas eram inverdades e tidas como verdades absolutas, e hoje já prova-se que era tudo um caminho para encontrar a verdade absoluta. A todos os instantes, tudo está transformando ao nosso redor e dentro de nós. São bilhões de forças vivas dentro de nós que vibram em fatores e sintonias diversas. Isso é a complexidade do nosso corpo humano. Mas acima dessa complexidade do corpo humano existe ainda o infinito das dificuldades e da falta de conhecimento do ser espiritual, que somos seres espirituais. Não somos seres carnais. Estamos na carne. Você crendo nisso ou não crendo é uma verdade. Você aceitando ou não aceitando, isso é uma realidade. E a cada dia que passa, nós estamos vivenciando esses fatores espirituais muito mais intensos. E, na falta de aceitação, avoluma-se a problemática chamada psíquica, problemáticas no físico e a problemática espiritual, aonde se chama doenças psicossomáticas. O homem, a todos os dias, ele está tentando driblar esses fatores. Perde mais do que ganha, mas vai acostumando-se com as perdas até determinado tempo. E isso, a cada tempo que passa, antecipa-se esse tempo de sustentação e equilíbrio. Quando é jovem ainda, isso vai dando um tempo maior, mas agora também até os jovens estão entrando nessas fragilidades. As fragilidades das emoções, dos sentimentos, os medos, os traumas, as angústias, a solidão, as síndromes, as inversões de valores e verdades, a dificuldade de viver os fatores da lei natural, sobre os aspectos de ser homem, ser mulher, e assim por diante. Não entro nessa de homofóbico, de não, isso aí para mim não existe. Porque para mim só existe homem e mulher. O restante da pessoa pode escolher, quer namorar com homem, o problema é dele, quer namorar com mulher, o problema é dele, quer namorar com os dois, o problema é dele. Então, eu não tenho essa de homofóbico. Eu sigo aquilo que a Bíblia está. Deus fez o homem e fez a mulher. Mas as loucuras psíquicas vão
abrindo essas visões ilusórias que ocasionam a perda da consciência da luz da verdade. Isso em todos os aspectos. Olha a quantidade de suicídio entre jovens. Olha a quantidade de assassinato, de fratricida, de assassinato de jovens assassinando seus pais, família e assim por diante. Olha a quantidade de situações vexatórias, de drogas e tantas outras situações, porque perdendo o fator realidade, sabe? E nós sabemos aonde está a causa desta problemática. É o distanciamento dos valores e das verdades eternas, das leis naturais do Criador e a dificuldade de amar. De amar. Na terça-feira passada nós falamos sobre a questão do amor. Né? Nós falamos sobre na presença do amor. Hoje nós vamos falar da ausência do amor. Para que a gente possa detectar a causa da onde começa a surgir as enfermidades e as problemáticas, as debilidades. Compreende isso? Para que cada um detecte em si se há esse potencial de desarmonia, de desequilíbrio que vai ocasionar uma problemática muito maior daqui a algum tempo. Seja dias, meses, anos. Causa. Buscar a causa. É lá que nós temos fatos reais. Não achismo, opiniões. Compreende a diferença? O mundo está cheio de opiniões. Olha a quantidade de expressões religiosas do mundo. Olha a quantidade. São centenas de milhares. Expressões religiosas. Por opinião, por vontade, por modismo, por comodismo, por vício, por indução, por obsessão. Não importa. Agora, como uma pessoa chega a derrapar-se nestes processos, e ele mesmo, depois, quando acorda, fala, mas como eu pude acreditar nisso? Como eu pude acreditar que isso é de Deus, que isso liga a Jesus, que isso é verdade? Como eu pude acreditar? Olha que nós estamos falando de pessoas esclarecidas, que pregam pela internet, que pregam estas verdades e colocam aí seguidores e vão abraçando essa forma de pensamento, de opinião, sem entender, compreender ou se preocupar com o amanhã. Compreende isso? Olha, tem 30 anos que eu vivo quase especificamente sobre o clima do aprendizado no auxílio da influência espiritual, que muita gente chama de obsessão. Vi centenas e milhares de situações complexas, nascidas na falta do amor, no distanciamento da realidade e da verdade das leis naturais de Jesus Cristo. Vi expressões religiosas de todas as formas baterem na minha porta para auxiliar de alguma forma os estados de loucura que ocasionam-se a determinado tempo. Sabe? Então, a compreensão das verdades de Cristo e a vivência dessas verdades liberta a nossa alma. O que eu estou te convidando agora é para que você dispa-se de toda a opinião. Preste atenção, vamos prestar atenção sobre a luz do Evangelho de Jesus, nas advertências de Jesus, nas explanações de Emmanuel, esse espírito milenar que conversou com Jesus Cristo, que foi o mentor de Francisco Cândido Xavier, trazendo a luz da verdade de uma forma simples para nós. Não julgue
Não faça comparação humana, opiniões, mas apenas com a verdade de Cristo. Porque não é fácil para aquele que está envolvido num aspecto energético acreditar em outra coisa e abandonar aquilo que ele agarrou como o cipó. Ele, dentro da correnteza, agarrou naquele cipó. Ele agarrou naquele cipó, mas ele não sabe nadar e não tem como subir no barranco. E a correnteza só aumenta. O que vai acontecer? Chegará uma hora que o cipó arrebentará e ele afogará. Então, muitos estão assim agarrados no cipó, porque não conseguiu subir no barranco e tem medo de largar o cipó. Para aquele que está estendendo a mão, Cristo está estendendo a mão sob a luz da verdade. A grande maioria não larga o cipó porque não sabe o que tem por mais embaixo, mas logo embaixo tem um remanso, onde é o porto seguro de Jesus Cristo, onde Ele estará lá nos aguardando. Mas para isso teremos que enfrentar as tormentas dentro de nossa alma. A interferência, a influência dos espíritos que nos levaram a crer em coisas ilusórias, materialistas. Você já imaginou uma pessoa religiosa, uma pessoa cristã, começar a acreditar no danado do chá alucinógeno e começar a bebê-lo para abrir a expansão da sua consciência, para poder divisar os espíritos, e depois que passa esse estágio de religiosidade e passa a ser vício? Você já imaginou o que acontece com essa pessoa? Uma pessoa cristã, religiosa, mas crendo nesse modismo que nasceu na pagelança, né? Dos rituais ainda selvagens, sem o conhecimento, né? Me perdoe, não estou agredindo ninguém, tá? Me perdoe. Mas que numa expansão de consciência hoje, retorna aos instrumentos alucinógenos, assim como fez os líderes americanos pós-guerra, que a América estava depressiva e o governo começou a dar LSD para a população, para poder levantar a moral da população, para ficar feliz, e até permitia-se aqueles festivais, e tem o Festival de Woodstock, que é um dos mais famosos, né? Mas tiveram centenas de festivais, onde o governo liberava e dava o LSD para a população, para que eles voltassem à felicidade de viver, porque quase todas as famílias americanas tinham perdido seu pai, as noivas, o noivo, as mães, os filhos, as namoradas, os amigos, morreram gente demais. Então era uma depressão pós-guerra. E aí, quando o governo viu aquele erro, tentou imediatamente consertar, não é? Para poder, a população estava dependente. Hoje nós estamos vendo alguns países dos Estados Unidos caótico. A Filadélfia, que é um país, que é um estado extraordinário, rico, sabe, com problemas sérios de drogas alucinógenas, e as pessoas zumbis andando nas ruas, pessoas universitárias, formadas, bem estruturadas financeiramente, mas dependentes, que não controlam suas emoções nem seus vícios. Então, é despir das opiniões para encontrar a luz da verdade. E essa é só você, ninguém mais. Cristo não vai entrar na tua vontade. Se quiser acreditar que um chá expande a sua consciência e você vai começar a ver espírito, né? Quantas vezes eu já acudi pessoas aqui que usavam o crack e entrava correndo aqui na porta e falava assim, eles querem me pegar, lá o tanto, lá o tanto. Lá tem 6 querendo correndo atrás de mim. Eu até acompanhava a pessoa até na casa dela para atravessar a ponte aqui, porque ela falava, lá o tanto de gente, lá, Geraldo, lá, está tudo na ponte, eles vão me pegar, eles vão me pegar. Efeito do crack, alucinógenos. Ele estava vendo o quê? Espíritos inferiores. Então, deste processo, ocasiona exatamente essa situação. Compreende? Quando vê o processo alucinógeno, você vai, baixa o teor psíquico e entra nas trevas. Aí aquela criatura vai ver mesmo. Mas ele não vai ver espírito de alta categoria, não. Ausência do amor. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha só a advertência, está lá em João, no capítulo 2, no versículo 11. Olha a advertência. Cuidado. Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quantas pessoas hoje ocasiona aborrecimento, tem como uma atitude diária aborrecer o outro, é uma crítica, é uma brincadeira, é uma zombaria, é uma agressão, é um falar mal, e assim por diante. É em casa, é no lar, é na família. Olha, as pessoas têm dificuldades de elogiar as outras.
As pessoas têm dificuldade de olhar para outra pessoa e falar, nossa, mas você está bonita hoje. Você sabe aquela mentirinha de Deus? Essa chama mentirinha de Deus. Eu não tenho esse problema, para mim todo mundo é bonito. Quando eu era jovem, para arrumar namorada era um desastre. Né? Eu era até bonitinho. Aí eu arrumava uma namorada, uma pretensa namorada, porque naquela época não é como hoje. Você já imaginou lá em 1974, 1973, 1975, como que era? Né? Você tinha uma pretensa namorada. Então, a hora que você ia naquelas festas, naquelas baladas populares, né? Morava ali no Ferroviário, na 44, ali, bairro popular. Aí você arrumava namorada e no outro dia falou assim, mas rapaz, mas você é tão bonitinho, por que você tá com a mulher feia? Mas não é feia não, você é bonita. Não, é feia sim, mas não, mas como é que esse cara... Então eu tenho esse problema, eu acho todo mundo bonito, né? Mas as pessoas têm dificuldades de elogiar os outros. Então, porque às vezes a pessoa tem esse olhar mais crítico do que o meu, eu não tenho, né? Aí olha para a pessoa, ela tá achando ela meio feia, mas tem dificuldade de fazer aquela mentirinha, sabe aquela mentirinha de Deus? Nossa, mas você está tão bonita hoje. O que você fez? O que você usou? Me dá um pouquinho que eu quero também para mim ficar bonito desse jeito. É difícil. As pessoas estão armadas. Mas para criticar é muito fácil. Então, quando se critica, a pessoa ela está dentro da alma dela, nas trevas, porque a hora que faz a crítica está dentro dela. A crítica é uma expressão das trevas. Obscurece sua mente. E ela vai obscurecer a mente da outra pessoa. Está compreendendo isso? Ela vai tocar na ferida mais profunda da outra pessoa. Todos nós sabemos que o maior problema da humanidade chama-se orgulho. E o orgulho tem um filho predileto que anda de mãos dadas com ele, que é o... Ninguém tem. Egoísmo. Então, quando nós falamos ou criticamos alguém, nós tocamos no orgulho, machucamos o egoísmo, porque o egoísmo anda acompanhado com outro que não larga a mão, que chama-se vaidade. Então, nós mexemos em toda uma estrutura da pessoa. E a vaidade, no altar da vaidade mora a baixa estima. Então, nós cutucamos a baixa estima que desce do altar. E aquela baixa estima machuca aquela pessoa, obscurece seu coração. E ela passa, então, ali em um momento trevoso a direcionar uma energia negativa àquele que a criticou, ocasionando também as trevas dentro de si. E o outro que criticou recebe essas trevas. Por isso João disse, olha só, mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quando a gente entra nessas trevas, nós ficamos cegos. Dificuldades de raciocínio, dificuldades de nos encontrar, dificuldades de concatenar as ideias, dificuldades de sorrir, de achar graça, de ser feliz, de achar o sentido da vida nas pequenas coisas. Você quer ver uma prova contrária? Alguém olhou para o céu agora à noite? Ninguém? Você não viu não o que tem hoje no céu? Viu? Está lindo, né? A lua. Vocês viram a lua que linda? Ninguém é romântico, não? Você está abraçado com a mulher? Não, olha lá, meu amor, que lua linda. Olha lá, meu amor, que coisa mais fantástica. Hoje é terça-feira. Ela já está quase se fechando. Sexta-feira será o ápice da lua cheia. Vamos fazer uma fogueirinha sexta, vamos sentar num banco da praça, vamos olhar essa lua, vamos namorar, vamos conversar, vamos trocar juros de amor. Vamos, amor. Isso é para aquele que está desperto. É para aquele que não está fechado com o cobertor das trevas e não está conseguindo encontrar o sentido de viver. Mas se você não conseguiu encontrar com a outra pessoa, encontre com você. Seja feliz, olhe para a lua, olhe para as estrelas, olhe a flor, olhe o passarinho. Você já viu tanto que é bonito? Você já viu tanto que é bonito? O João de Barro andar? Não é voar, não, é andar. Eu acho ele lindo, eu acho engraçado demais. Ele faz assim. Aqui, é cheio aqui. Eu fico sentado olhando. Aí vem, é sempre dois, né? Nunca ele está sozinho, sempre de casalzinho. E ele dá aquela corrida com a cabecinha balançando assim, sabe? Olha que coisa mais linda. Sabe, se nós perdermos a beleza das pequenas coisas, nós paramos de encontrar o sentido da vida. Você está entendendo isso? Seu relacionamento será materializado.
Sua vida terá um sentido financeiro, patrimonial. E você não terá amor. Então tudo vai te perturbar, tudo ocasiona dor e sofrimento. É o que está acontecendo com a geração dos jovens de hoje. Eles não conseguem entender a expressão do simples e do belo. Às vezes moram em casas extremamente luxuosas, bacanas, e suicidam-se. Entram nas drogas, automutilam-se, enchem de tatuagem. Me perdoe quem tem tatuagem. A tatuagem é falta de amor. Me perdoe se você tem. Mas, por você ter, não deixa de ser o fato de que quando você fez, você não estava se amando. Era seu ego que estava falando. Era a tua vaidade que estava se expressando. Às vezes eu vejo alguns homens, mulheres, né? Hoje mesmo, não sei se foi hoje ou ontem, uma mulher passando na frente do escritório, ela estava com a blusa bem decotada atrás e com as costas bonitas, mas na hora que eu olhei para as costas não vi mais a beleza. Aquelas costas definidas, né, com os músculos, eu vi a tatuagem que descia na sua coluna. Perdeu a beleza. Perdeu a beleza. Eu vejo aqueles homens fortões, os braços grossos, né? Aí aquela tatuagem, eles põem a camiseta regata e quando... Ah, que ilusão. Muitas vezes ele está ali e olha assim, a tatuagem. Vê se alguém está olhando. Não precisava, ele é bonito. Isso aqui é a tatuagem. Então, mas é o aprisionamento nas trevas interiores. Isso terá situações difíceis no curso da sua jornada. Eu imagino, me perdoe novamente, quem tem, me perdoe. Você já pensou, a hora que chegar um netinho? Vem cá, minha vovozinha, vem. Ué, vovó, por que esse tanto de tatuagem? Aí você vai falar o quê? Não sei o que você vai falar, me perdoe. Mas é bom tatuar, né? Uma vovó está tatuada, deixa eu encher meu corpo de tatuagem. Não, minha netinha, não faz não. Mas por que você fez? É porque eu era boba, eu era burrinha. Tudo bem, se você tiver coragem, fala, eu errei, eu estava frágil. Não faça isso não, isso é muito ruim. Isso causa muita fragilidade na alma. Olha que eu passei, até hoje eu arrependo. Se você tiver coragem, se você tiver grandeza, se você acordou, nasceu, você vai falar isso. Está entendendo? É para estes que Jesus Cristo está chamando. Se fez, meu filho, arrependa, reconheça, não tem problema. Eu estou falando de fatos. A tatuagem é uma, eu peguei como exemplo esse fato hoje. Mas são centenas, milhares de fatos. Se não sabes cultivar a verdadeira fraternidade, serás atacado fatalmente pelo pessimismo. Tanto quanto a terra seca sofrerá o acúmulo do pó. Então, se a gente já errou, não tem problema, mas reconheça-se o erro, não entre no pessimismo e não queira machucar os outros, não queira fazer que os outros sigam seu exemplo ruim e não seja ruim para ninguém, porque o amor cobre a multidão de pecados. Jesus veio para salvar aquele que estava perdido, aquele que está perdido. Então não importa o ontem seu, importa o hoje. Fala, meu Deus, eu quero nascer, eu quero renascer, eu quero acordar, eu quero voltar à luz, eu não quero ser trevas na vida de ninguém. Então passa a vigiar-se sobre seus atos. Não abrace o pessimismo, o negativismo. Não dê informações que você não sabe a consequência daquela informação. Eu vejo pessoas, aí ele vai em determinada expressão religiosa, ele fica curioso ou fascinado, e aí ele começa a chamar, a arrastar gente para aquela situação. É igual essas religiões que fazem revelações, essas religiões que fazem previsões, essas religiões que fazem trabalho, magnetismo e todos esses fatores, mas não esclarece o efeito que aquilo vai ocasionar na vida da criatura. Está compreendendo? E nós estamos vendo a humanidade sem fé. Por quê? Porque a fé precisa ser comprovada. Diz-se. A fé precisa de revelação. A fé precisa de provas. Errado. A fé precisa ser vivenciada no amor. Foi isso que Jesus nos ensinou. Tudo incomoda aquele que recolhe a intransigência. Olha, se você começa a estar se incomodando com coisas pequenas, com a forma que os outros falam, com a forma que os outros riem, com as formas que os outros vestem, com a sua casa, com o seu carro, se você está ficando intransigente, meu querido, você me perdoe, você está entrando nas trevas do inferno interior, dentro de você mesmo. Isso. Não precisa preocupar que não é de hoje para amanhã, não. Mas vai acontecer. Problemas sérios de convivência com você mesmo. Está compreendendo? Começa a ser intransigente, reclamar de tudo, querer tudo do seu jeito.
Cada um tem um jeito de viver, cada um tem um jeito de falar, de sorrir, de expressar, sabe? Ninguém consegue agradar a todos e ninguém consegue ser igual a todos. No relacionamento com teus filhos, tenha a base fundamental da educação. Não abra portas para modificar a base fundamental da educação só porque um governo está querendo, só porque um Senado está aprovando uma aberração de situações, só porque o Supremo está lançando lá, sabe? Pergunta se um filho do Supremo lá, o filho do Alexandre de Moraes, ele estuda junto com outras pessoas, ou fazem com outras pessoas aquilo que ele libera lá com as suas canetadas. Pergunta. Vai lá. Não faz. Eles moram em uma redoma, eles moram em outro planeta. E aí coloca para você educar teu filho daquela forma. Compreende? Olha a situação das sequelas da vacina. Eu disse que levaria 3 anos. Olha o tanto de infarto, olha o tanto de aneurisma, olha o tanto de doença, olha o tanto de debilidade, olha o tanto de depressão. Isso não sou eu que falo, não. Vai lá, pega as pesquisas sérias de cientistas autônomos mundiais. Não aqueles que são bancados pelo laboratório que inventou a vacina. Autônomos. Crises de esquizofrenia, crises de medo, crises de perturbação mental, cólicas abdominais, fraquezas, baixa imunidade. Pega lá. Aí inventaram aquilo, olha, jogou na humanidade, você tem que fazer. E convenceu todo mundo, porque passava 24 horas propaganda na televisão, falando daqueles que não tomavam o que ia acontecer. Opiniões. Ninguém sabia opiniões. Compreende? Então saia da opinião e pegue a verdade de Cristo. Não deixe entrar nessas trevas do negativismo. Os companheiros que fogem às tarefas do amor são profundamente tristes pelo fel de intolerância com que se alimentam. Olha, se você já foi contaminado por este fel, por falta de amor, você fica intolerante. A gente fica intolerante com tudo. É intolerante no trânsito, é intolerante na fila do caixa, é intolerante com aquelas pessoas que falam com você, é intolerante. É intolerância. É um caso sério das trevas que nós vamos construindo dentro de nós se nós afastamos das tarefas de amor. Tudo incomoda. Você vai limpar um chão, você limpa ele com raiva. E aí se alguém pisar e sujar ele na sua frente, você vai ter que comprar outro rodo, né? A não ser que seja cabelo mínimo. Né? Aí o cara que vai ter, a pessoa que vai ter que ir para o hospital. Né? Tudo incomoda. Se vai lavar as vasilhas, incomoda. Se vai lavar a roupa, incomoda. Se vai passar, vai incomoda. Se tem que ir buscar menino na escola, incomoda. Se o sol está quente, incomoda. Se o sol está frio, incomoda. Tudo é incômodo, porque falta a luz do amor dentro da sua alma. Porque o amor é tolerância. Convidados ao esforço de equipe, asseveram que os homens respiram em bancarrota moral, falência moral. Se a gente, qualquer equipe, qualquer grupo de 2, juntou 2 a 3, ele já começa a reclamar, já começa a discutir entre si, sabe? Reclamando das atividades do trabalho. Aquele trabalho que dá o sustento, que paga a conta, que ele paga o aluguel, que ele come, que compreende? Que importa qual trabalho que seja, aquele trabalho é o digno. Está ruim? Melhora sua condição. Você vai melhorar o trabalho. Simples assim. Não entre nas trevas da intolerância e das reclamações, porque senão o trabalho fica pesado. Qualquer trabalho fica pesado. Se você vai carregar uma pena e fica reclamando daquela pena, a pena já é pesada, ela pesa 1 tonelada. Trazido ao culto da fé, supõe reconhecer em toda parte a maldade e a desilusão. Olha, aqueles que buscam na fé, eles começam então já a falar mal daquelas religiões que ele não professa. E ele já começa a desconfiar, ele já começa a ter a desilusão. E muitas vezes não fica em religião nenhuma, não buscam verdades nenhuma religiosa, que eu gostaria de saber quem dá conta de encontrar o caminho de Cristo sozinho. Nós precisamos das religiões. E é por isso que tem centenas de milhares de formas religiosas no planeta. Para que a gente dê o primeiro passo, para que a gente possa ir descobrindo as verdades, mas não ficar aprisionado no achismo, na opinião ou no fanatismo. A pior coisa que tem chama-se fanatismo. Você sabe por quê? O fanatismo é uma das piores questões do nosso crescimento moral e espiritual, porque o fanatismo se acha no ápice de tudo, de saber. Os outros são ralé. Cuidado com aquele que fala, olha, minha religião só, você vai para o inferno. Rapaz, vai faltar inferno para mim. Tantas vezes que eu já fui mandado. Não é pouco. Tem pouco inferno para mim. Porque quantos falou que eu vou para o inferno? Por eu ser o quê? Espírita. Por eu ser espírita.
Tá bom, se eu for para o inferno, eu vou fazer sopa lá. E se vocês tiverem ido lá também, vocês podem ir lá que eu vou vai comer da minha sopa. Vai no sábado, porque geralmente eu faço sopa no sábado. Geralmente não, eu faço a sopa no sábado. Tá bom? Se precisar de um passe também, pode ir lá que eu vou estar lá dando passe. Tirando aquela foguinho da sua cabeça. Né? Chamados à caridade, consideram nos irmãos de sofrimento inimigos prováveis, afastando-se irritadiços. Olha, não gostam de fazer caridade, porque qualquer pessoa que te vai pedir ajuda para esse que está com a falta de amor, com as trevas no coração, ele já fica incomodado porque o outro está pedindo ajuda a ele. Eu gostaria de alertar uma situação muito delicada sobre essa questão de caridade. Olha, qualquer pessoa que chegar a você pedir alguma coisa, não deixe ela embora de mão banana, não. Se você não tiver nada, tira a mão do seu bolso e aperta a mão dela. Ao menos abençoe ela. Você sabe por quê? Porque você está na condição de auxiliar. Hoje. Amanhã, não sabemos. Pietro Baldi diz que... Eu não sou muito chegado a Pietro Baldi, não. Mas tem coisas que ele... eu admiro e acredito que é real. Pietro Baldi diz que nosso crescimento é em forma de aspiral. Né? E essa é uma das coisas que eu acredito em Pietro Baldi. Nos ensinamentos dele. Então, o aspiral é assim, não é? Certo? Então, o nosso processo evolutivo, ele diz que a decadência, o anjo decaído, né? E a nossa ascensão é em forma de aspiral. Então, preste atenção como o aspiral é, ó. O aspiral, você está aqui em cima. Você está na condição de ajudar. Aí depois, se você está aqui em cima, você começa a descer. Aí você chega até lá no... Sabe quando fala assim, está no fundo do poço? É aquela parte do aspiral embaixo. Aí depois você cansa, luta, até você chegar aqui em cima de novo. Aí você desce de novo. Então, agradeça a Deus quando alguém te pedir alguma coisa e não deixa ele embora de mão banana. Dê alguma coisa. Oferta alguma coisa. Compreende? Até aquele bebinho que chega e fala assim, me dá R$2 para comprar um carotinho. Né? Já você recebe essas cantadas. Fala assim, olha, eu vou te dar o dinheiro para você comer alguma coisa, mas se você quiser comprar o carotinho, já não é problema meu. O dinheiro é seu agora, toma. Está compreendendo? Faça um ato de caridade, você está andando na rua, coloca lá uma nota de R$20 no bolso, fala assim, essa nota aqui eu quero doar para alguém. Aí você está andando assim, seu coração bate, vai lá, está lá uma pessoa, um pedinte, uma pessoa fazendo uma reciclagem. Você chega nela e fala assim, meu irmão, minha irmã, eu te peço perdão, mas você aceita? Você gostaria de receber R$20? Tira a nota, mostra para a pessoa. A pessoa vai, claro. E você diz, muito obrigado. Talvez aquela nota te salve do umbral, tá? Compreende isso? Porque aquele que fecha seu coração, ele fica irritado de fazer a caridade. As trevas adoram estes. Ela pula no cangote. Impelidos a essa ou aquela manifestação de contentamento, recuam desencantados, crendo surpreender maldade e lama nos menores exteriorização de beleza festiva. Você já, aquelas pessoas que vai na festa, você chama ela com 0,800 na sua casa, almoçar, jantar, né? E a pessoa já nossa, comida quente, ai, comida pimentada, nossa, tá sem sal, né? Nossa senhora, que trem chato, nossa senhora. Sabe? Essas pessoas amargas, que estão com as trevas dentro de si, sabe? Olha, se eu for na sua casa e me oferecer um café, você vai falar assim, café tá bom, eu falei, tá ótimo. Eu gosto de café forte e amargo. Você me dá um café fraco, você tem que olhar para cima, dá 3 pulos para descer, né? E você vai me perguntar, fala, tá bom, tá preto e quente? Tá ótimo, né? Se tiver frio, eu já não vou falar que tá preto e quente. Falar, não, tá ótimo. Porque você fez o café, você me ofertou o café naquele dia estava bom, viu, Bruno? Tá do jeito que eu gostava. E você ofertou o café, eu fico pensando, sabe, a pessoa foi lá, ainda mais o café carne do jeito que tá, né? Hoje passa a propaganda do café doce. Eu não estou falando mal do café doce, não, mas aqui lá você precisa de 150 colheres para poder chegar no nível que eu gosto, né? Rapaz, é um café tá R$28. Eu falei, mas não é possível esse café tá de R$28, né? Sabe, eu lembro que eu comprava ele de R$4 o pacotinho, né? Nós não tem coragem nem de pôr na cesta básica, né? Porque ele é muito fraco. Mas tem gente que gosta de café fraco e até não pode tomar o forte, então são para isso, né? Então veja só, a pessoa fez aquilo por você. Então, seja grato. Então reclama de qualquer beleza. Está todo mundo rindo, a pessoa está lá assim. Está achando graça nada? Claro que não está achando graça. Por que não está achando graça? Porque ela está nas trevas. Agora, quando a pessoa está em trevas, acredite,
Isso não fica de graça. Isso não fica barato. Há um problema sério que vai acontecer, psíquico, físico, emocional, espiritual, sobre esta pessoa. Se tu queres comprovar, continua. Depois a gente conversa, se você der conta de falar. Está entendendo isso? É muito sério. Caminho no mundo entre amargura e desconfiança. Olha, desconfiança de tudo. Desconfia de todos. Que importa se a pessoa está falando a verdade ou mentira? Importa se aquela verdade ou mentira vai interferir no fator da sua vida. Aí sim, você pode tomar uma precaução. Quantas vezes as pessoas... Aliás, as pessoas mentem o dia inteiro. O brasileiro é famoso com a mentira, né? E agora mais ainda, porque está todo mundo numa inversão de verdades e valores. Mas o que importa das pessoas desconfiarem e mentir? O que importa? O que importa é se você desconfiar e mentir. Porque se você desconfiar e mentir, meu querido, você está vivendo nas trevas interiores. Que paz tem? Qual a paz você terá? Nenhuma. Não há carinho que lhes baste. Presta atenção, não há carinho que lhes baste. Vampirizam criaturas por onde estagiam, chorando, reclamando e lamentando. Rapaz, você pode dar o tanto de carinho para essas pessoas que se contam em trevas, porque a única coisa que elas falam é chorar, reclamar e lamentar. Você sabe qual é o conselho que eu dou? Afaste dessas pessoas. Por que afaste? Porque tem essa palavrinha, vampirizam. Essas pessoas amargas, essas pessoas que não aceitam carinho, porque não tem quantidade de carinho que elas aceitam, e vivem reclamando, te ofendendo e te atacando, afastem, porque elas roubam a sua vida, roubam seu tônus vital. Se ela quer entrar na decadência espiritual, na decadência emocional, o problema é dela. Agora, a partir do momento que ela quer vampirizar a sua vida, o problema passa a ser seu. O problema passa a ser seu. Ela retira seu tônus de vida. Sabe quando você chega perto dessas pessoas ou convive com essas pessoas que você sabe assim, meu pai do céu, estou precisando tomar uma vitamina moral e espiritual, porque não é vitamina energética, não. É que incapazes do amor ao próximo, não possuem rumo certo. Declaram-se expulsos da sociedade e da família. Essas pessoas vampirizam os outros, chora, reclama, lamenta, e ainda declara-se expulso da sociedade e da família, colocando que a família não a aceita. O que é isso? Elas não aceitam o convívio familiar. Elas não aceitam a forma familiar que vivem. Então elas passam a ser ofensivas ao processo e ao seio familiar. Compreende? Compreende isso? Dentro de casa aqui não tem ninguém assim, né? Ninguém tem um dentro de casa assim, né? Todos têm. A moral e o respeito ao processo familiar tem que ser exigido. Mas creia, não há como você modificar essa pessoa se ela não quiser. Né? Eu acho interessante, né? Meu processo familiar é interessante. Aí fala assim, eu sou espírita. Você é evangélico. Mas por que você gosta do evangelho? Não, só porque você é espírita. Você está entendendo isso? Então são essas pessoas que querem vampirizar. O problema é seu, você quer ser evangélico. Mas você acredita que em reencarnação? Acredita. Você acredita que você está vendo espírito? Você vê espírito? Acredita. Você acredita que espírito comunica com o ser humano encarnado? Acredita. E você vai ser evangélico? Vou. Se a pessoa não vê, não acreditar, tudo não tem problema nenhum ser evangélico. É ótimo ser evangélico. Maravilhoso, eu adoro. Eu acho linda a doutrina do evangelho. Mas a partir que você despertou com a comunicação, se você acredita na reencarnação, na comunicação dos espíritos, você está vendo, conversando com o espírito. Então você está negando a sua própria essência, negando a sua própria estrutura psíquica. Isso vai dar problema sério. Vai dar problema sério. Porque o seu cérebro vê, sua mente não aceita, tarja preta daqui a um tempo. Entendeu aí? E no meu caso específico, tarja preta está tomando lá. E muito. É que, incapazes do amor ao próximo, jornadeiam pela terra sob o pesado nevoeiro do egoísmo que nos detém, tão somente no círculo estreito de nossas necessidades, sem qualquer expressão de respeito para com as necessidades alheias. Antigamente falava, menino, você está olhando só para o seu umbigo, não é? Você lembra disso? Essas pessoas olham, essas pessoas estão cegas no negativismo, elas não importam com os sentimentos e nem com as necessidades do próximo, não respeitam o próximo. Até semana passada dei um exemplo aqui que eu estava no caixa do supermercado, um rapaz
novo, na casa de uns 18, 20 anos, tatuado, brinco grandão na orelha. Não importa com isso também não, gente. Só estou contando a fisionomia, a forma da pessoa estava. Chegou numa senhora de 70 anos, falou, passa para mim. Tinha 5 na fila. Ele não importa com necessidade de ninguém. Num domingo de manhã. Está entendendo isso? Ele não importou com ninguém. Ele importou com ele. Ele queria ser atendido antes de qualquer pessoa. E uma senhora, custando a segurar as comprinhas dela, né? Porque assim como eu também, não peguei cestinha, estava com as minhas coisas na mão, né? A gente que passou dos meio-dia, a gente é meio bobinho, né? Os outros não. Hoje vai pegar lá uma latinha assim de leite condensado, ele pega o carrinho. Né? O jovem pega o carrinho. Não, vou carregar o leite condensado, não, vou empurrar um carrinho, né? Aí eu vejo aí, ó, na rua aí, esses jovens carregando menino, né? Aí põe lá, pega um carrinho desse tamanho assim, põe o menino na mala, o ursinho de pelúcia, a chuquinha, a mamadeira, o adredom, a cama de solteiro, o berço, e vai, anda uma esquina para poder. Se fosse igual lá no primeiro mundo, né, na Áustria, né, em alguns lugares, que o cara, a mãe pega o que põe no carrinho, chega na porta do mercado, larga o carrinho, entra lá, faz compra, volta lá, o menino está dormindo, todo forgado lá, né? Mas aqui não, aí pega aquilo tudo lá, chega no supermercado, tá lá, proibido entrar com o carrinho de criança, né? Aí ela tem que pegar a criança lá, tirar tudo aquilo lá, pega a criança, vai lá, né? Põe dentro do carrinho e assim por diante. Então, agora eu que sou do antigo, né, eu pego tudo nas mãos, não pego nada lá. Então essas pessoas, elas não olham as necessidades dos outros, ficam aprisionados no seu ego. Afirmam-se incompreendidos porque não desejam compreender. Elas sempre agridem as outras pessoas, dizendo que não compreende elas. Vocês não me compreendem, né? Eu me sinto assim agora. É o que está agora, está todo mundo assim, né? Eu me sinto, né? Sabe? Será que a humanidade está com os olhos fechados para entender e compreender isso, não? Olha, quantos sentimentos contraditórios você tem por dia. Você já imaginou você der vazão a esses eu me sinto isso? Mas está sendo doutrinados a fazer aquilo que você se sente. E essa juventude, a criança, os jovens e os adultos e até os idosos, porque tem uns idosos doidão aí, viu, gente? Eu já estou até com medo, porque eu já estou na casa dos idosos aí, eu pensei, meu pai do céu, não deixa eu ficar doidão, gente. Eu sei que eu sou doido, mas não deixa eu ficar doidão, não, né? Deixa eu fazer essas loucuras, não. Deixa eu só fazer aquelas loucuras saudáveis, né? Mas tem cada doidão, senhores doidão aí, né? Essa semana mesmo eu vi, chegou lá no meu celular, lá um TikTok, um doidão lá tocando um rock, né? Ele tem 70 anos, aí ele estava num show de rock lá nos Estados Unidos, ele falou que ele é o último remanescente dos rock doidão. Aí ele caiu lá, quebrou 3 costelas, e ele torto assim, continuou tocando a guitarra. Só vai embora a hora que terminar o show, com as 3 costelas quebradas. Ele estava no show desse jeito assim, né? Com aquela voz rouca, gutural, sem camisa, né? Agora você imagina um cara de 72 anos, sem camisa. Né? Tocando rock, com 3 costelas quebradas, eu falei, se é melhor assistir show assistir um filme de Alfred Hitchcock, né? Assistir lá como é que chama lá, aqueles filmes doidão lá de vampiro, lá de, né? Deterpool, né? Lá, sei lá como chama, Deterpool lá. Falei, isso é muito melhor que assistir, ver uma informação dessa aqui. É a loucura, filho, é o que está acontecendo. Então as pessoas estão perdendo o equilíbrio da sanidade e da razão, sabe? Impermeáveis ao bem, fazem-se representantes do mal. Ausentes do amor, ressecam a máquina da vida, perdendo a visão espiritual. Olha aí, ó, olha o perigo, cuidado com essa cegueira, sabe? Isso não é da agora, sabe? Lá, 800 antes de Cristo, o profeta Isaías falou, olha com os olhos, mas não vê, escuta com os ouvidos, mas não compreende, não entende, está entendendo? Então isso está acontecendo, está real, está hoje. As pessoas estão vendo e não estão compreendendo a razão do que está vendo e se fecha nessas trevas interiores do ego. Cuidado com essas situações. Impermeáveis ao bem, fazem-se representantes do mal. Perdem porque não desejam compreender. Perdendo a visão espiritual. Olha que importância extraordinária nessa situação. Perdendo a visão espiritual. Olha, coloca como uma determinação. Tudo aquilo que te escravizar vai te levar à dor e sofrimento. Não permita ser escravizado por nada. Se você ama uma pessoa, ame-a, mas liberte-a. A partir do momento que aquela pessoa te escraviza, você escraviza ela, o seu relacionamento é pernicioso. Seu relacionamento é trevoso. Vai acabar. E quando acabar, vai acabar com muita dor e muito sofrimento. Está compreendendo isso?
Em todos os sentidos. Se você é dependente de um veículo, se é dependente de uma roupa, se é dependente de uma casa, se você for escravizado ali por alguma coisa, comece a se libertar, comece a soltar as algemas, sabe? Porque aquilo vai te levar para as profundezas das trevas interiores. Porque seu espírito é livre, seu espírito é livre, ele é universal, ele é do universo. Ele não consegue ficar aprisionado a nada que for material. Se for vícios, não importa, está compreendendo? Se o pessimismo começa, presta atenção, se o pessimismo começa a aberar-se do seu espírito, recolhe-te à oração e pede ao Senhor, te multiplique as forças na resistência ante o assalto das trevas. Se você pega, vigia, a hora que você começar a reclamar, a hora que você começar a sentir que a coisa está ficando, sabe, você está sendo pessimista, as trevas estão começando a te abraçar. E a hora que ela fechar o cerco do abraço, ela te leva para as trevas do dor e do sofrimento. E aí perde-se a visão espiritual, a visão da realidade. As pessoas chegam em todos os momentos, aonde a gente está, qual que são as frases que a gente escuta? É só de pessimismo. É só de dor, morte, doença, enfermidade e pessimismo. Não. Quebra isso com a palavra positiva. Quebra isso com que Deus te abençoa. Graças a Deus. Compreende? Quebra esse negativismo com essa frase, com esse ritual de amor. Não deixe ser contaminado e não contamine as pessoas com seu pensamento. Nossa, eu estou com um pressentimento que vai dar errado. Que pressentimento vai dar errado isso? Vai dar certo. Uma vez eu peguei meus 2 filhos e fui acampar na praia de Copacabana, na noite de Réveillon, onde tinha 700 mil pessoas. Eu de Goiás, acostumado com o Rio, fui acampar no Grande Mar. As pessoas, você vai ser assaltado, vão te matar, vão roubar, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Esse menino aqui estava pequenininho. Eu fui e acampei. Uma negona lá de quase 2 metros de altura chegou e falou assim, aqui é perigoso. Eu falei, é mesmo? Ela é. Eu falei, mas de onde eu venho é meu pai, então pode deixar que eu te protejo. Eu falei, protege minha irmã. Né? E nós passamos a noite lá. A hora que no outro dia amanheceu, levantamos, desarmei a barraca, fui lá no carro, neguinho subiu no meu carro, tinha 700 mil pessoas. Nós fomos lá, o mar estava todo sujo. Falei, vamos embora porque o mar está sujo. Né? Todo mundo vai lá jogar rosa nas 7 ondinhas. O mar estava um lixo. Vamos lá, conhecemos o Rio de Janeiro e fomos embora para a casa que nós tínhamos alugado lá nas montanhas do Rio de Janeiro. Visconde Malá. Compreende? Então as pessoas falam, não vai acontecer nada não, lá vai ser lindo, vou contar para vocês, vou ter uma história com meus netos, meus filhos vai ter essa imagem que nós passamos lá. Coisa mais linda. Depois da meia-noite, 1h da manhã, você viu muita coisa feia. Eu vou lá para os meninos, não é não, não é não, não é não. Tá? Pronto. Sabe, é o positivo. Neguinho manipula energia, neguinho declara. Você já viu previsão que você vai ficar rico, bonito e famoso? É só trevas. Não acredite nisso não. Porque, olha, existe possibilidade. Quem determina é você. Possibilidade, você tem potencialidade. Preste atenção nessas 2 palavras. Existe possibilidades para o bem e para o mal. E você tem a potencialidade para quebrar o mal e buscar o bem. Está entendendo isso? Estou ficando doente. Você tem a possibilidade de adoecer. Você tem a potencialidade de não adoecer. Mas Deus não tem uma energia interior. Então busca as energias de quem tem. Busca as energias das coisas que tem. Afaste das coisas que vão roubar as suas forças, suas energias. Compreendeu a diferença? Se o pessimismo começa a aberar-se de teu espírito, recolhe-te à oração e pede ao Senhor, te multiplique as forças na resistência ante o assalto das trevas. Aprendamos a viver com todos, tolerando para que sejamos tolerados, ajudando para que sejamos ajudados. E o amor nos fará viver. Prestimosos e otimistas, no clima luminoso em que a luta e o trabalho são bênçãos de esperança. Amém? Nossa, uma lição dessa aqui dá vontade de transformar o universo, não dá? O universo interior. E nós podemos transformar. Transforme o seu coração, encontre essa força interior, vigie. Há 30 anos atrás, eu fiz uma técnica, não aconselho ninguém a fazer isso não, depois vai falar que é auto-martírio, mas eu fiz uma técnica, toda vez que eu tinha um pensamento, deixar a unha do dedão crescer, essa do dedão aqui, Aí a hora que ela cresceu um pouquinho, toda vez que eu tinha um pensamento negativo, eu apertava assim, mas eu não posso ter pensamento, eu não quero ter pensamento negativo. E eu quebrava ele, aí doía, aí eu falava, meu Deus, não vou pensar mais negativo não. Uma semana depois, meus pensamentos acerenaram, modificaram. A hora que começava a vir um pensamento negativo, meu dedo já doía. Entendeu? É uma técnica interessante, ela funcionou para mim.
Sabe, porque nós pegamos, nós vamos caindo nessas trevas do negativismo sem ver. Então nós precisamos de alguma coisa para nos despertar, acordar. As pessoas à nossa volta vão te ajudar? Vai não. Se você falar assim, nossa, mas o dia hoje está quente, está mesmo. Nossa senhora, que insuportável. Nossa, não estou aguentando essa roupa. Essa roupa também é feia também. E aí começa, né? Se o neguinho fala assim para mim, nossa, mas hoje o dia está quente. Fala, não te preocupa não, você está treinando. Quando a gente for lá para baixo, vai estar tudo acostumado. Né? Lá embaixo vai ser fichinho. Está calor? Não, eu venho lá de cima, rapaz. Lá em cima está muito pior. Lá está cheio de políticos, lá tem lá os comunistas, tem que estar até mais ou menos. Compreende isso? Pense sobre isso, analise sobre isso. Não fique aprisionado sobre essas questões de religião, as questões de religiosidade. Busque Jesus, a verdade acima de tudo. A verdade para amanhã, depois, daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos. A verdade que você vai contar para o seu neto. A verdade que você vai poder respirar ela daqui 20 anos. Compreende? Amém? Vamos fechar nossos olhos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite tão linda, fantástica. Que a luz do luar derrama sobre nós tuas bênçãos, como teu olhar bendito e santo, que está a nos acariciar e dizer, estou aqui. Traga a tua dor, eu levo o meu amor. Jesus amado, acompanhe cada um de retorno aos seus lares e leve, Senhor, esta paz, este amor, estas verdades e a coragem da transformação. Em tuas mãos, nossas vidas entregamos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto. Fique em nós, Jesus, hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço a presença de todos. Peço perdão se alguma palavra ofendeu, feriu seu coração. Travamos temas muito delicados nessa noite. Peço perdão, sem ofensa, ficando nas verdades de Cristo. Que Deus te acompanhe ao lar. Que a paz esteja em nós hoje e sempre. Amém? Amém.